Olá a todos, o meu nome é Bárbara Nogueira e venho hoje com mais uma entrevista. Conto com a presença da querida doutora Sagla, sendo que ela é nutricionista com formação pelo IFM, o Institute for Functional Medicine, e nos últimos anos tem também acompanhado a doutora Daniela Seabra e dado então apoio clínico na clínica doutora Cristina Salles. Para além disso tem também a formação da NutriScience, em nutrição funcional, e do professor Gabriel de Carvalho. Muito obrigada, doutora Sagla, por ter aceito o nosso convite. Hoje vamos falar sobre maternidade, um assunto que de facto que me é muito querido também, ainda está bastante presente, obviamente, e portanto, mais especificamente o programa de maternidade que a doutora Sagla desenvolveu e no qual tem vindo a acompanhar mamãs e futuras mamãs, e é exatamente isso que vamos falar, e é isso, obrigada mesmo. Não sei se me faltou dizer alguma coisa, Não, Bárbara, obrigada por essa apresentação e pelo convite também, que é uma honra fazer parte deste plantel, não é, de profissionais que têm feito estas entrevistas, portanto agradeço eu pelo convite. Nada. Vou começar então por lhe perguntar como é que surgiu esta ideia do programa de maternidade e o porquê de desenvolver um programa específico sobre o tema. Alguma fase na vida de alguém que deve priorizar a alimentação é durante a gravidez, efetivamente, porque a nutrição in utero tem grande impacto tanto na saúde da mãe como na do bebê, tanto no seu desenvolvimento como depois ao longo de toda a sua vida. Portanto, já temos evidência que mostra isso. Portanto, e estamos na atualidade em que há muita disponibilidade de informação, mas é muito difícil também encontrar a informação que seja correta, que tenha uma boa evidência científica por trás e que também que consigamos adaptar a nós próprias, não é? Isto aplica-se em todas as áreas da nutrição. Mas nesta fase há muito o receio de comer algum alimento ou fazer alguma coisa que faça mal ao bebê ou à grávida. Claro. Então, acho que era necessário a criação deste programa para ajudar ao casal ou à mãe também apenas, não é? À grávida, para ajudar a tirar todas essas dúvidas para que tenha uma experiência mais agradável possível nesta fase. Sim, eu acredito que seja desafiante e como mãe e nutricionista também, e que se aproveitem se cá também que isto é uma janela de oportunidade, não é? Para a aquisição de hábitos alimentares e não só, que acho que se incorpora no estilo de vida. Perfeita, porque a motivação é extra, porque já não é só por elas, não é? É pelo bebê, portanto eu acho que não há motivação maior do que essa para a mãe ou para o pai para fazerem mudanças, tanto na alimentação como no estilo de vida. Sim, é isso, e que o bebê está, não é, 100% dependente da nossa ingestão, porque de facto é através de nós, não é, que ele é alimentado, e acho que sim, o companheiro, a não ser que de facto a mulher tenha decidido, e que é cada vez mais comum a gravidez de forma independente, mas a partir do momento que há o envolvimento do casal, se for esse o caso, de facto que o pai, e vemos isso cada vez mais, não é? Os homens estão cada vez mais presentes neste processo, e acho que também é muito importante esse apoio. Então, eu iria perguntar, portanto, o programa é para uma fase específica da maternidade, ou seja, já é dedicado para quando a mulher já está grávida ou antes de engravidar, a quem é que se destina o programa? O programa não se chama, por exemplo, da gestação especificamente assim, porque nós queremos englobar todas as fases da maternidade. Portanto, podemos começar o programa ainda antes na fase da pré-conceição, quando já se decide que se quer ter um bebê, portanto já começamos nessa fase, e essa fase idealmente, por exemplo, 6 meses ou 1 ano antes, se começar até é o período ideal, portanto começamos desde essa fase até, portanto, durante toda a gravidez, todos os trimestres, e depois também durante o pós-parto. Sim, pois é isso, portanto, ou seja, não é só porque estou a ter dificuldades, por exemplo, em engravidar, certo? Também pode ser, ok, eu quero é otimizar, não é? Vemos se calhar cada vez mais isso, quero otimizar
a minha gravidez, a minha concepção. Exatamente. E é possível então assim, portanto, entrar no programa, entre aspas, em qualquer altura, portanto, pode ser ainda na fase do planeamento, pode ser no primeiro trimestre, no segundo ou já no terceiro, né, para fazer já uma preparação também do período pós-parto. Portanto, Exato. Qualquer altura é o ideal para juntar-se ao programa. Exato. Sim, nós vamos, na verdade, vamos sempre a tempo para adquirir hábitos mais individualizados, não é? E também mais ótimos, ou mais perto do ótimo. E, portanto, eu ia lhe perguntar qual é o objetivo do programa, mas se calhar isso também é dependente, digo eu, da fase, não é, em que a mulher se encontra. Sim, exatamente. O objetivo principal é que ajudemos sempre, não é? A mulher ou o casal é chegar sempre ao ótimo estado de saúde possível, não é? Para que a gravidez corra com a maior tranquilidade também possível. Portanto, essa é sempre a premissa para o programa. Sim, se calhar transmitir essa confiança, não é? Porque acho que é o período em que nós damos mais sobre saúde e sobre alimentação, o que é que podemos ou não podemos comer, ou o que devemos, e também há, se calhar com tanta informação, como acontece noutras áreas, alguma desinformação, eventualmente. Sim, completamente. E acho que a confiança num profissional de saúde também é importante, e numa nutricionista como a doutora Sagla é muito importante. Por isso, queria-lhe perguntarem também em que é que consiste o programa, ou seja, o programa é apenas a consulta, tem algo mais específico, ou seja, se eu quiser marcar uma consulta consigo, é uma consulta, digamos, de nutrição normal, ou posso escolher fazer o programa e se eu ligar, por exemplo, para a clínica da doutora Cristina Sá, eu quero saber mais informações sobre o programa da maternidade, ou em que é que consiste. Acho que isso é importante também esclarecermos. Então, tal como disse, não é? Contemplamos várias fases da maternidade. Portanto, o objetivo de cada consulta vai acabando por depender de cada fase em que a mulher está, mas basicamente temos então aqui a consulta de nutrição, portanto, em que fazemos uma avaliação da história clínica, dos antecedentes pessoais, da avaliação do corporal, por exemplo, e depois, tendo em conta isso, elaboramos então uma estratégia, não é? Depois, isto numa primeira fase, normalmente análises, testes, o que quer que seja necessário para aquele caso, são pedidos depois da primeira consulta. Portanto, a partir daí também é feito o pedido dessas análises e de testes, que é para termos uma noção de como é que a mulher está, não é? Que é para podermos também personalizar o plano o mais possível para essa pessoa que temos à frente. E depois temos também a possibilidade de avaliação por um profissional da área do desporto, que também é essencial, não é? Nesta fase, que também é outro assunto ou outra área que, por exemplo, já as pessoas grávidas têm muito receio, se posso fazer este exercício, posso fazer aquele. Então eu acho que aí é muito importante também a colaboração com os outros profissionais, e neste caso também mais uma vez um profissional que seja da confiança. Portanto, temos um profissional que trabalha connosco nesse sentido, em que também faz uma avaliação e depois é elaborado um plano de treino adequado para aquela mulher, e depois, dependendo da fase em que está, principalmente na gravidez e pós-parto, não é? Porque na pré-conceição ainda pode fazer, mas durante a gravidez e pós-parto acho que suscita muitas dúvidas, portanto acho que também essa parte é mesmo muito, muito importante. E a personalização, a individualização da estratégia estabelecida vem também do acesso que temos ao perfil genético, por exemplo, aos resultados bioquímicos, portanto, que é para termos uma boa base para começar e personalizarmos sempre o mais possível. Esse é o objetivo. Ou seja, se interpretei bem, então no fundo vocês já têm um programa no sentido em que há já as recomendações, podemos dizer se calhar mais gerais, receitas, não é? Digo eu, que depois há as estratégias mais individualizadas, e se calhar falaria disso já de seguida. Eu tenho também algumas questões sobre esse assunto, mas ia perguntar o quê? Sobre as áreas contempladas que tem a questão do desporto. Isso temos primeiro uma consulta e depois então há o encaminhamento, não é? De acordo com, é isso? Com as necessidades. Exatamente.
Sim, Uhum. sim, exatamente. Dependendo, não é? Se essa pessoa já pratica o exercício ou não, se está Uhum. interessada em também começar, não é? Se a pessoa também manifestar essa vontade, aí sim temos então um encaminhamento para esse profissional. Isto aplica-se a qualquer outro profissional de saúde que seja, não é? Certo, Portanto, eu sou nutricionista, a parte da alimentação, nutrição seria comigo. Sempre que houver necessidade de outras áreas, é sempre essa colaboração. E que também já dizer tem, outra muito coisa bem. importante, se calhar, é que este programa é um complemento à ação já do obstetra ou ginecologista que já possa estar a Uhum. acompanhar a pessoa ou o casal, não é? Portanto, Exato. é sempre um complemento, portanto, sempre que pudermos também aqui ter acesso a uma rede de profissionais que sejam de confiança e que ajudem aqui a otimizar o plano, é sempre bem-vindo, claro. Exato. Pois, então é isto, eu também é importante dizer isto, que o programa de base está já estabelecido, não é? E até o número de consultas, a frequência e tudo mais, e depois é personalizado de acordo com as necessidades de cada mulher. É mesmo muito, Exatamente, muito interessante e até devia exatamente. ter feito isto já no início, parabenizá-la por esta iniciativa e por este programa, Muito porque de facto obrigada, Lara. acho que é Eu uma fico fase que precisa de toda a atenção, na verdade, e dos máximos cuidados, porque, e isso também não é, quer dizer, já sabemos que é determinante para a saúde das gerações seguintes, futuras. exatamente. Exatamente, porque já temos também a evidência nesse sentido, que o efeito da dieta materna tem, perdura por pelo menos mais 2 gerações, portanto é mesmo muito, muito interessante, Sim, porque podemos fazer diferença também no futuro, não é? sim. E ainda ontem me lembrei da doutora Ságula, porque postou, e também quem quiser seguir a doutora Ságula nas redes sociais, se eu não me engano é nutricionista.sagulacen, é assim? Exatamente, Isso. sim. Por causa daquele artigo muito interessante, e isto é importante também dizer que todo o programa é feito com base em evidência científica, obviamente nem poderia ser de outra forma, já é por isto que a clínica também da doutora Cristina Salles se tem pautado ao longo dos anos, e que de facto tinha postado por causa do Learning Flavor, O prenatal learning, sim, 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 sim. porque o meu filho felizmente come tudo, de tudo, mas carne não é assim tão fácil. Porque será? Pois, para quem acompanha, aqui também é um dado um bocadinho mais pessoal, mas acho que estamos neste tipo de partilha. Eu sou vegetariana e, portanto, venho confirmar esse estudo também que de facto partilhou e que me fez todo o sentido. E a pegar naquilo que tinha dito, ou seja, para o programa também já estão contemplados testes específicos, suplementos específicos. Sim, a parte da suplementação depende sempre muito da pessoa que temos à frente. Há o básico, não é? Que sempre ouvimos Uhum, falar, que é o ácido fólico e o iodo, por exemplo, que quase todas as grávidas fazem, mas mesmo isso, em termos de quantidade, é sempre possível de personalizar e dependendo também da fase da gravidez em que se encontra. Por exemplo, no caso do ácido fólico, o ideal é começar pelo menos 3 meses antes de engravidar ainda. Portanto, vai sempre variando ao longo da gravidez, por exemplo, o magnésio no final da gravidez, se calhar não faz tanto sentido, o ômega 3 pode ser diferente, a composição ao longo de toda a gravidez, portanto aí vai dependendo muito, não há uma fórmula que funcione para todas as grávidas. Portanto, a suplementação vai variando nesse sentido. Em termos de testes, temos então acesso a diferentes testes, não é? uhum. Atualmente, o que é ótimo, pode ser tanto a avaliação gastrointestinal como da avaliação de stress, por exemplo, que também é uma coisa muito presente na nossa sociedade hoje em dia. O que eu acho que tem mais assim, relevo para esta área em específico, para a maternidade, é o teste genético, em que Uhum. conseguimos avaliar suscetibilidades genéticas e, portanto, atuar sempre de forma preventiva, que eu acho que é o mais interessante para o programa da maternidade, que acabamos sempre por atuar de forma preventiva, não é? Em tudo. Portanto, acho que esse aí é o mais interessante, mas claro, dependendo da pessoa que temos à frente, pode ser necessário outro tipo de avaliação e dependendo se é antes de engravidar ainda Claro. ou já durante a gravidez, podemos sempre adaptar o tipo de avaliação que vamos fazer. Sim, e isso é que eu queria aproveitar também este momento, e se eu percebi bem também esta suplementação específica é feita de acordo com a anamnese, não é? Que é feita e a avaliação que é feita à grávida,
e também de acordo com os resultados, não é? Porque se fazemos um teste genético conseguimos logo perceber, não sei se nos quer dar aqui também alguns exemplos dessas... Sim, sim, dessas exatamente. coisas. Portanto, no teste genético nós acabamos por perceber as suscetibilidades que poderíamos ter, não é? Genéticas. E, por exemplo, um exemplo que seria muito clássico, não é? No caso do ácido fólico, que ainda agora estávamos a falar, o ácido fólico é uma forma sintética da vitamina B9. Também temos o folato, que é através dos alimentos que conseguimos obter. No entanto, durante a fase de pré-conceição e mais importante até na pré-conceição, também durante a gravidez, é muito importante, portanto, o corpo precisa mais do que aquilo que nós já vamos buscar a alimentação. Uhum. O que vamos buscar a alimentação não satisfaz as necessidades nem para o desenvolvimento do bebê. Portanto, aqui é mesmo necessário fazer a suplementação. E o que existe no mercado, existe então o ácido fólico, que é a forma sintética, e depois também temos outras formulações, que é o metilfolato. Só que uma grande percentagem da população não tem a enzima que é necessária para que o ácido fólico seja absorvido na sua totalidade. Portanto, com o perfil genético, o que conseguimos fazer é avaliar essa enzima, que é MTHFR, e a partir daí vemos se essa mulher, por exemplo, não tiver essa enzima a funcionar na totalidade, então aí sugerimos o suplemento metilfolato, que vai ter uma absorção muito melhor do que outros suplementos. Então, isto é só um dos exemplos que temos, não é? É possível alongar esta lista por muitos outros suplementos e também outras condições de saúde, portanto sim. Sim, e digo que até se calhar a quantidade, não é? Que é dada, porque acho que isso também deve variar, não é? E portanto isso... Sim, exatamente. Sim, portanto, se não estou em erro, norma, não é? Aqui no Sistema Nacional de Saúde seriam os 5.000 microgramas por dia, que é uma dose bastante elevada, enquanto o recomendado são as 400 a 600 microgramas por dia. Portanto, nós sabendo como é que a enzima da grávida, não é? Nesse caso, está a funcionar, da pessoa que temos à frente, conseguimos também ajustar em termos de que suplemento, que formulação, não é? Que isso também acho que é uma questão que muita gente se calhar não tem a noção. Por exemplo, nós dizemos um suplemento ácido fólico como de magnésio, mas existem diferentes formulações que são metabolizados pelo corpo de formas diferentes. Uns são mais absorvidos do que outros. Portanto, nós tendo acesso a esta informação, conseguimos escolher o suplemento mais adequado e sabemos que vai ter o efeito pretendido. Exato, há aquele que vamos dizer que o nosso organismo corresponde melhor, que não é necessariamente o mesmo que a minha amiga ou que a cliente anterior da minha obstetra responde melhor, não é? Exatamente, sim. E até ia perguntar e aproveitar aqui, porque este teste que a doutora Saga está a falar, quer dizer, a avaliação do MTHFR é mais comum e no caso específico da Nordic nós temos essa avaliação, pode ser feita com o teste com o DNA Health, não é? E aqui importa avaliar essa questão na grávida, não é? Porque é ela obviamente que está a fazer a suplementação e ainda este ano nós lançaremos o Grow Baby, que é um novo teste ao qual temos também contado com o aval clínico e também a opinião clínica da doutora Sagla para a realização e disponibilização deste resultado, deste teste, aliás, para outros clínicos. Portanto, é a pessoa que tem já maior também formação nesta área e neste teste que a Nordic irá disponibilizar brevemente, e queria também que nos falasse um bocadinho aqui, quase é um exclusivo e uma primeira mão, de facto, sobre este teste que para a Nordic faz todo o sentido e que pode ser feito ou pela grávida ou então pelo casal. Exatamente, sim, este teste efetivamente é muito, muito interessante, enquanto que no DNA Health temos aqueles polimorfismos, não é? Pronto, de uma forma mais geral, aqui vamos um bocadinho mais específico para a saúde materna, para, por exemplo, o risco de infertilidade masculina e depois também possíveis fenótipos do bebê também, então, por exemplo, o risco de
de baixo peso ao nascer, de parto prematuro, tudo isso, o risco de desenvolvimento de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, tudo isso está associado a alguns polimorfismos e esses polimorfismos saem então aliados neste perfil genético que é muito, muito interessante, portanto mal posso esperar também para começar a trabalhar com ele, que acho que vai ser uma mais-valia para toda a gente que nos procura em consulta e também para os outros profissionais que estejam nesta área. Sim, nós, e até falávamos há um bocadinho disso, que nós vemos um crescendo, infelizmente, de mulheres que desenvolvem diabetes gestacional, e este teste também avalia essa predisposição, não é? Exatamente, sim. Nós, como eu estava a explicar na consulta, perguntámos sempre os antecedentes pessoais, não é? Familiares, e se houver aí casos de diabetes já é um sinal de alerta para nós. No entanto, às vezes pode não haver e pode haver, não é? Essa predisposição genética, portanto, a partir do teste já conseguimos ter acesso a essa informação e então podemos já elaborar um plano que vá nesse sentido, não é? De forma a prevenir o aparecimento de diabetes gestacional na gravidez. Portanto, é mesmo muito... Eu diria até que, porque de facto não é, são sempre áreas que eu sei que a doutora Ságla avalia e que intervém e conseguimos, isto estou a transpor isto para a realidade também de outros testes genéticos, não é? Mas também priorizar, dizer qual é a atenção máxima, não é? Onde é que estará o foco. E a mulher fica a saber os seus riscos, e quando falamos aqui de pré-eclâmpsia e outras condições, são situações que acontecem, não é? Normais, e o que nós temos que perceber é que, tal como qualquer outro teste, é uma predisposição, e o que a doutora Ságla faz na sua consulta e na parte clínica é precisamente modular, ou seja, de tal forma, através da alimentação, do estilo de vida, com intervenção também de outros profissionais de saúde, se necessário, modular isso para que, ou seja, modular a expressão, não é? Ou a manifestação desses... Sim, até porque esses polimorfismos que estão no teste, assim como já acontece com todos os outros testes genéticos que a Nordic disponibiliza, são os que já temos evidência de que com alterações na dieta e no estilo de vida conseguimos obter efeitos positivos, então Exato. Por aí ainda se torna mais importante, sim. Certo, exato, e aqui entra a parte do homem também, porque no caso do DNA Health, para os polimorfismos que são analisados, basta a grávida, neste caso, não é? Para quem quiser engravidar. Exatamente, tem esse benefício de poderem ser os dois e avaliamos então ainda mais parâmetros, sim. Exato, nomeadamente, não é, o tal risco de predisposição para infertilidade, exatamente, e que é modulável, correto? Certo. Todos os exemplos que fomos dando e que nos foi dando e que fomos falando, e temos de nos focar também muito na questão da gravidez, pré-conceição e conceição. E por isso queria também que esclarecesse e falasse um bocadinho daquilo que é também o pós-parto, no sentido, sobretudo, da amamentação, ou não, da mulher, e aqui há alguns exemplos práticos, e o que é que uma mulher no pós-parto pode esperar de uma consulta com a doutora Ságla. Então, nessa fase, portanto, se a grávida já vier a ser acompanhada, não é, desde a gravidez, portanto, no terceiro trimestre, já vamos introduzindo, não é, o tema do pós-parto, que também é uma fase, há um livro que se chama O Quarto Trimestre, que fala sobre o pós-parto, por exemplo, que é uma fase, uma pessoa prepara-se para toda a gravidez, para o parto, mas depois o pós-parto não é tão planeado, não é? Ou a gestação é tanto antes, não é? Para aquele momento de parto, que eu imagino que seja um momento muito importante na vida da mulher e da grávida, mas depois o pós-parto fica assim um bocado em stand-by, não é? E então é importante também ir falar nesse sentido, formas, por exemplo, da mulher ter uma rede de apoio nessa fase, acho que é muito importante, tanto para ajudar, se for uma mãe de primeira viagem, não é? Vai ser uma mais-valia, e também, por exemplo, se falarmos da depressão pós-parto, não é? Aí também a nutrição já tem alguns artigos aqui a falar também nessa questão da relação da nutrição com a depressão pós-parto, também, por exemplo, a parte da amamentação.
se a mulher escolher então amamentar, podemos ter aqui influência da alimentação sobre a produção de leite, por exemplo, ou não, e também aquela questão que falámos há bocadinho sobre as escolhas alimentares do bebê, portanto a dieta materna durante a amamentação pode ter então efeitos a longo prazo na vida do bebê também. A recuperação da forma física, que acaba por ser a preocupação maior, se calhar, né, sempre, não é? Desde o início da gravidez de muitas mulheres, também é a nutrição e aqui o exercício físico também muito importante, não é? E por isso é que também reforço mais uma vez a importância de ser acompanhado por um profissional nesse sentido, porque há muitas complicações que podem surgir nessa fase, não é? Depois do pós-parto, portanto o corpo passa por uma situação que é efetivamente exigente, portanto, aí tanto a nutrição como o profissional de exercício vai ser essencial para que a mulher recupere da melhor forma, mas também tudo que a mulher tiver feito durante a gravidez vai ter impacto de como o parto poderá ocorrer e também como depois vai recuperar, não é, da gravidez, portanto acaba por ser todo o conjunto, mas que não impede mais uma vez de aderir ao programa nessa fase, e também a introdução alimentar, por exemplo, pode ser uma das áreas que poderemos abordar também nessa fase, portanto faz todo sentido também durante esse período. Exato, porque há essa questão, não é, que também falamos, que é a mulher vai viver, obviamente, que a nossa vida sofre alterações, é o nosso organismo, a vida, e temos também tido cada vez mais relatos dessas mulheres com depressão pós-parto, em que, e nós já temos aqui um vídeo que falamos um bocadinho da ansiedade e demos assim um breve toque na questão da depressão, que a nutrição e a alimentação fazem todo sentido, não é? Nessas situações e para prevenirmos mais uma vez essas condições, ou estando já nessa condição, conseguirmos dar o apoio à mulher, que claro que a parte emocional, psicólogo e tudo mais faz sentido, mas também uma alimentação cuidada, porque há todas estas alterações, não é? Que toda a gente sabe, sobretudo a mulher grávida que irá sofrer ou que já sofreu, que são alterações perfeitamente normais, mas que devem ser obviamente controladas, e acho que é fácil. Sim. Queria dizer só que acho que é fácil das pessoas perceberem que de facto as necessidades que a mulher vai tendo ao longo de todo este período são efetivamente distintas, não é? E que são individuais. Exatamente, sim, isso é que é o mais importante, porque nós quando estamos numa situação, não é, procuramos sempre a recomendação das pessoas próximas que temos, e isto com as redes sociais hoje em dia ainda se nota mais isso, não é? Procuramos a aprovação, entre aspas, a recomendação daquelas pessoas das quais sentimos confiança, só que aquilo que funcionou, lá está, para uma pessoa, em termos de nutrição, isto é muito, muito importante que fique claro, não é? O que funcionou para uma pessoa não vai funcionar para outra, por tudo o resto que já falámos aqui, não é? Os antecedentes pessoais, familiares, a predisposição genética, as nossas análises bioquímicas, não é? Isso tudo vai ter influência sobre como vamos reagir, portanto é muito importante a avaliação individual e encontrar um profissional com o qual se sintam essa segurança e fazer então esse plano individualizado para cada uma. E até a questão do estilo, do estilo alimentar, por exemplo, para pessoas vegetarianas ou veganas têm necessariamente já outro tipo de necessidades, não é? E, portanto, claramente que precisam do apoio de um nutricionista que esteja também preparado e familiarizado com essas necessidades e consiga fazer essa avaliação. Que eu acho que é muito importante. Entre aspas, de risco, não é? Portanto, no caso de uma grávida vegetariana, por exemplo, temos de ter outros cuidados extra, ou se for uma gravidez gemelar, por exemplo, já faz também toda a diferença. Portanto, sim, é sempre individualizado, personalizado, certo. Sempre. E tem a questão também que é há um bocadinho, como falou as mamães de primeira viagem, e que este programa é apto também para, quer dizer, mulheres que já tiveram uma gravidez, ou duas, ou três. Completamente, porque
é também o que elas passam muitas vezes, a experiência da mesma grávida, não é? No primeiro filho, ou no segundo, ou no terceiro, é completamente diferente. Elas têm sintomas, ou o aumento de peso, não é? Coisas que sentiam na primeira, que na segunda não sentem, ou vice-versa. Então é sempre como se fosse uma nova, nova experiência. Então faz todo sentido, tanto para as mães que vão ser, não é, pela primeira vez, Sim. ou pela segunda. Também temos muitos casos, por exemplo, em que já é segunda gravidez e a mulher percebe-se, ok, eu podia-me ter preparado melhor, lá está, porque se percebeu todas as dificuldades que teve na primeira gravidez, então para a segunda até já vem para a consulta na altura de planeamento, não é? Que se calhar não seria o que nós pensávamos, mas já quer planear a gravidez desde o início, que é para depois também a recuperação, por exemplo, ou tudo que não correu tão bem na primeira, pelo menos tentar que nesta segunda ou terceira, que já corra de uma forma mais tranquila. Exato. Sim, até porque diria, e corrija-me se estiver errada, mas que as necessidades também, ou seja, só porque eu já estive grávida uma vez, se calhar os suplementos que eu fiz na primeira gravidez não serão os que faço para uma segunda ou para uma terceira, não é? Exatamente, sim, Gravidez. certo, sim. Por exemplo, vamos imaginar, não é, que numa primeira gravidez não houve essa preparação, não é, não houve análises, portanto aí é diferente. Ou então, se nessa fase foi uma fase em que a mulher começou mais a ter cuidados, por exemplo, não é? Vamos dizer que ela, ok, quero engravidar, vou então começar, vou fazer tudo, vou fazer as análises, vou começar as consultas, vou começar os exercícios, e se depois disso a mulher quiser engravidar outra vez, portanto, o plano de suplementação dela, as necessidades nutricionais dela não vão ser os mesmos que quando ela iniciou, não é? Portanto, Claro. é um bocadinho isso. Sim, eu acho também que as mulheres que já experienciaram este pleno e esta otimização do seu estilo de vida, eu acho que tem duas grandes vantagens e permita-me aqui que faça também este testemunho, que de facto é, nós, numa segunda gravidez queremos fazer e queremos ser acompanhados por aqueles profissionais, porque de facto sentimos que as coisas correram bem, não é? E tem a segunda grande mais-valia, é que depois já continuamos, não é? A questão da janela da oportunidade, vamos continuar com esses hábitos alimentares ou até de estilo de vida mais saudáveis. Obviamente que as necessidades vão mudando, mas daí também entra a doutora Ságla e outros também profissionais da clínica da doutora Cristina Salles, que dão também esse apoio, porque nós... não é? Exato, nós falamos do pós-parto, mas exatamente, mas quer dizer, depois passamos a ter outras necessidades quando voltamos, por exemplo, a trabalhar e queremos continuar a amamentar, e depois aquela dicotomia que falava há bocadinho, que é queremos voltar à forma física, mas também temos necessidades específicas porque estamos a amamentar, não é? E também queria, agora que falei nisso, lembro-me de outra questão, que é se também faz o acompanhamento no caso, se por algum motivo a mulher de facto está com dificuldade de amamentar ou por simplesmente decidiu, mesmo sabendo todos os benefícios da amamentação, que não o vai fazer. Também dá esse apoio, por exemplo, da fórmula, essas questões. Sim, nesse sentido também, exatamente, porque efetivamente, por exemplo, mesmo a questão das cólicas, não é? Os bebés podem ser influenciados pela alimentação da mãe, portanto, aí também a nutrição tem um grande papel, não é? Por isso, sim, nesse sentido, e nas fórmulas também, caso se tenha de optar pelas fórmulas, também temos recomendações nesse sentido. Exatamente. E queria, como já falamos também aqui, que há alguma desinformação, então gostava que partilhasse connosco um mito ou uma questão frequente das grávidas que acompanha e que gostasse de esclarecer essa questão. Há pano para mangas, não é? Exato, só que eu acho que deve ser o maior desafio, escolher um de tantos que existem. Exatamente, porque efetivamente agora também com a criação do programa tenho-me apercebido que efetivamente elas têm dúvidas sobre qualquer coisa que habitualmente até comiam e que agora, não é, posso comer ou não, será que vai... Então surgem aqui imensos mitos, não é? Portanto, o que eu gostaria de esclarecer hoje, por exemplo, é de que a grávida pode comer tudo o que quiser porque está grávida, não é? Porque pode aumentar o peso, entre aspas, de forma descontrolada, quase. E isso não é verdade. E, por exemplo, as necessidades nutricionais
aumentam mais, de forma mais evidente só a partir do segundo trimestre. Portanto, até lá nem é necessário fazer aqui alterações ao nível de ingestão calórica diária. Portanto, nessa fase já vamos, não é? Se a pessoa já for acompanhada a fazer os ajustes de suplementos e tudo para fazer as necessidades, porque efetivamente as necessidades de micronutrientes, não é? De vitaminas, de minerais vão aumentar e nós queremos satisfazer essas necessidades, mas não temos a necessidade de aumentar as necessidades calóricas. Apenas no terceiro trimestre é que há um aumento muito grande já de calorias que fazem que o bebê cresça mais. Portanto, antes disso não é de todo necessário. Portanto, a grávida não deve de todo comer tudo, muito menos alimentos que sejam ultraprocessados, não é? Com gorduras saturadas, com grandes quantidades de açúcar, porque pode engordar, não é? Porque está grávida, mas se como tipo de alimentação em que, por exemplo, ela está a engordar imenso, ela pode na mesma ter deficiências nutricionais, que é uma coisa que queremos evitar a todo custo durante a gravidez, não é? Que foi o que tivemos a falar durante toda a entrevista. Portanto, as necessidades da mãe e do bebê aumentam, portanto, nós queremos satisfazer essas necessidades e só é possível com certos alimentos, a certas alturas do dia também, se calhar, ou do trimestre. Portanto, a grávida deve evitar, devemos desfazer este mito de que, ok, estou grávida, posso comer tudo que me apetecer e tudo que eu quiser. É a única altura da minha vida em que posso comer tudo sem preocupações. É pelo contrário, não é? É a altura em que se deve dar maior atenção ao que se ingere, porque isso vai passar para o bebê e depois vai influenciar a sua saúde no futuro. E a recuperação também da mulher depois do parto. Portanto, acho que é como digo. Sim, é uma excelente mensagem, sim, de percebermos isso e todas as que nos ouvem que de facto não é. E que não é só também pela questão do aumento de peso, não é? Como a doutora Ságula já falou, é muito mais do que isso, é a questão metabólica e fisiológica, não é? E toda a informação. Se a mulher, durante a gravidez, portanto, antes de engravidar, já tiver excesso ponderal ou já tiver obesidade, já há evidência que nos diz que aumenta, portanto, o excesso calórico para além do peso excessivo que ela já tem. Se houver ainda um excedente calórico durante a gestação, há aumento de risco de diabetes gestacional e pré-eclâmpsia e depois de obesidade, diabetes tipo 2 no bebê, portanto no futuro, não é? Na vida adulta desse bebê. Portanto, é muito mais do que isso, como a Bárbara estava a dizer. Portanto, não faz muito sentido este sim, essa crença quase, não é? Eu acredito que seja às vezes conveniente pensarmos dessa forma, mas é importante isso e que de facto, e se calhar se a pessoa tem um apetite exacerbado, digo eu, pode ser também uma questão psicológica necessária de se trabalhar, até nesta fase pode... Em consulta que vamos à busca, não é? É tentar perceber porque é que então efetivamente tem essa vontade tão grande de isto, provavelmente de doces ou salgados, o que é que seja, e tentar resolver também essa questão e não dar esses alimentos, não é? Tentar questionar, ok, o que é? Certo, e isso é, ou seja, até acabam por, e já devem ter essa experiência de grávidas, não é? Ou pré-mamãs que acabam por isso, por se aperceber até de ir a alguns traços e alguns comportamentos alimentares que já vi que nesta fase, se calhar, são exacerbados, digo eu, por algum motivo, sim, não é? Isso acontece muitas vezes quando estão a preencher o inquérito para antes da consulta, da preparação da consulta, em que a pessoa se calhar tem lá questões que nunca pensou muito sobre elas, mas ao pensar e ao escrever e depois já percebem-se, depois vem a consulta, depois eu preenchi inquérito e lembrei-me disto, eu percebi-me disto e é muito engraçado também ver essas questões, sim. Sim, eu ia até dizer, por esta questão do peso, ou seja, claro que nós não, digo eu também que não queremos que a mulher esteja durante essa fase com essa preocupação, quantos quilos é que eu engordei, quantos quilos é que eu, não sei o quê, como é que está a minha forma física, não é? Acho que isso é de uma forma geral, essa questão da preocupação, da exagerada preocupação com o corpo físico, e esta mensagem acho que é mesmo on point, no sentido que é muito mais do que isso, não é vamos esquecer o peso, não é? Vamos preocupar com outras questões que são realmente importantes, estamos a fornecer os nutrientes que a criança e que a mãe precisa, não é? Para o seu correto desenvolvimento.
Exatamente. Até eu nem gosto muito, por exemplo, quando escrevo, não é, sobre isso, não gosto muito de falar em números médios que se deve ganhar durante a gravidez, durante os Isso. primeiros. Tento evitar isso, porque, é assim, pode ser, para uma pessoa podem ser no máximo 5 quilos que deve ganhar durante toda a gravidez, para outra devem ser 20. Portanto, vai variar muito do tipo de pessoa que temos à frente, se é uma gravidez, lá está, se é gemelar, se é só um. Portanto, depende de tantos fatores que não faz sentido de falar de médias, não é? E Uhum. isso também, a nutrição funcional também eu acho que se destaca nesse sentido, é que a pessoa que temos à frente não é uma média, é a pessoa que temos à frente e que temos que ajustar a estratégia para a pessoa que temos à frente e não pela média. E respeitar essa individualidade, não é? Exatamente. Certo. Por fim, que já estamos aqui também a terminar, queria saber se tem alguma dica, alguma mensagem especial que queira deixar a todas as mamãs, pré-mamãs, ou já Assim, mamãs. por acaso, foi uma coisa que já fomos falando aqui ao longo de toda a conversa, não é? Não foi propositado, mas a minha dica, recomendação para todas seria no sentido de ter essas ideias cá preconcebidas, não é? Ou das experiências anteriores ou de outras pessoas que conhecemos, é tentar deixar isso um bocadinho para trás, porque é um período efetivamente imprevisível, não é? E para evitar, vá, não digo desgostos, mas desilusões, não é? É tentar deixar, tentar controlar tudo, ou tentar que seja tudo perfeito, como idealizamos exatamente, e tentar confiar nas pessoas que nos acompanham e aí, lá está, escolher então pessoas em quem confiamos, não é? Os profissionais de saúde, de forma a ter uma experiência que seja agradável, efetivamente, porque pode ser, para muitas pessoas, é muito angustiante, não é? Porque querem que seja exatamente como imaginaram ou como acham que devia ser, e então isso também é um fator que não vai beneficiar nem a grávida, nem o bebé, portanto, isso também é uma coisa que queremos evitar. Portanto, para uma gravidez tranquila é tentar ser acompanhada por profissionais então que confiem e que faça todo esse processo muito mais fácil e tranquilo, não é? Que elas estejam seguras também das decisões que tomam. Portanto, eu acho que isso seria a Sim, minha sugestão para todas. sim, essa serenidade, estou segura que com a doutora Ságla conseguem essa tranquilidade, essa confiança e penso que também consigam perceber com esta entrevista estas duas características da doutora Ságla e de facto sim é uma mensagem também importante obviamente para todas as mulheres no fundo, futuras mamãs ou já mamãs, que é quase como nós passamos N tempo, não é, idealizar o quarto do bebê, eu imaginava como é que o bebê seria e todas essas questões e há que são importantes e que fazem parte, mas planeamos tanto isso que é importante também, não é? Adquirirmos as estratégias, não é? Também necessárias para que tudo possa acontecer com maior tranquilidade, respeitar o nosso organismo e potenciá-lo, não é? No fundo. Exatamente, porque é como tudo na vida, quanto mais planeado é, parece que mais coisas ali vão surgir para organizar aquilo, então é deixar as coisas ir um bocadinho também com mais tranquilidade, sim, acho que Exato. sim. Fluírem e acho que essa fluidez, essa serenidade e confiança são de facto Exatamente. palavras-chave. Muito obrigada, doutora Ságla. Acho que vamos fazer, sem dúvida, outras, ou abordar aqui outros temas, porque de facto dentro da maternidade podemos falar, quer desta questão dos mitos que existem e, portanto, deixo já aqui o desafio para uma nova conversa sobre isto e tenho todo o gosto de a convidar aqui também, já em direto, para assim que lançarmos o texto Grow Baby, nos venha falar sobre o mesmo, dado que tenho acompanhado também de perto Sim, o seu desenvolvimento. claro que sim. Muito obrigada, Bárbara, pelo convite e espero que tenham gostado e que tenha acrescentado então alguma informação útil a todas Ia as mamães. dizer, sim, falta só uma questão que acho que já mencionei isso uma vez, mas que era os seus contactos.
também eu posso deixar aqui, mas será da doutora da clínica, não é? Da doutora Cristina Salles. Exatamente. O e-mail seria info@cristinasales.pt, portanto, a partir daí podem pedir informações sobre a consulta. Nas redes sociais, como já tínhamos aqui referido, é nutricionista.saglacen, portanto, tanto no Instagram como no Facebook podem encontrar. Também vou publicando sobre estes temas, portanto, se quiserem seguir. É um Instagram muito bonito. É Obrigada. verdade. Muito obrigada. É verdade, sim. Gosto muito de seguir a doutora Sagla e obrigada por todas as suas partilhas. Muito obrigada, até uma próxima. Até à próxima.